E mais uma vez estou aqui e desta feita irei fazer uma live falando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Estou aqui com a Bíblia de Estudo John Wesley, eu sou o professor Nelson, bacharel em Teologia, e vamos aí de TikTok. Vamos comentar sobre as trombetas do Apocalipse, que é um assunto muito interessante. É até bem difícil de ser explicado, porém nós vamos falar aí sobre as 7 trombetas, os juízos de Deus, que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Eu tentei fazer pelo Kawaii e não encontrei a opção de live, e inclusive já fiz algumas vezes, mas agora não sei o que é que está acontecendo, que eu não soube encontrar a opção live, não me aparece. Quando eu coloco o dedo assim para encontrar, não aparece, só aparecem outras opções, mas lives ao vivo não aparece. Talvez algum problema, não sei. Eu vi um vídeo aqui explicando, mas não consegui. Então vamos de TikTok. Escolhi o TikTok porque são várias pessoas que entram. No Facebook não está entrando muita gente. Então, pessoal, as profecias, elas não podem ter a sua interpretação de uma maneira própria, de um pensamento meu. E tampouco nós podemos deixar, pode considerar-se figurativo na realidade aquilo que é literal, porque a Bíblia ela tem a sua linguagem literária e também tem a sua linguagem simbólica, mas tem a sua linguagem literal. E quando nós vamos observar o livro de Apocalipse, nós vamos estar diante de uma revelação muito profunda. E as trombetas, elas são descritas no livro de Apocalipse, capítulo 8, 6 a 9, 19 e 11, 15 ao 19. E as 7 trombetas são o conteúdo do julgamento do 7º selo, em que nós observamos que o 7º selo aí, ele evoca, ele convoca os anjos que tocam as trombetas. E aí nós temos em Apocalipse, no capítulo 8, o versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse é o livro da revelação. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 8. Quem está entrando aí, muita gente, muito obrigado. Que bom, vocês podem comentar também. Quando o cordeiro abriu ou quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então aqui, pessoal, nós temos as trombetas. Depois, versículo 6 em diante, nós temos falando sobre as trombetas. Capítulo 9 também nós temos falando, ainda continua falando sobre as trombetas. E é toda uma descrição muito simbólica e também literal. Vejamos. Boa tarde para todos vocês que aí estão entrando. Vocês podem comentar também, ok? Primeiramente,
quando nós observamos o livro de Apocalipse, que é um livro que ele traz um sentido escatológico, escatologia, a ciência, né, podemos dizer, ciência é a matéria, né, que estuda as coisas futuras, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, o juízo do grande trono branco, por aí vai. Aí, o livro de Apocalipse, nós temos algumas abordagens interpretativas que vamos mencionar aqui, não assim de forma ampla, mas pelo menos de forma resumida, para que vocês possam ter a ideia sobre o Apocalipse. Nós temos o historicismo. Esse método histórico aí, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver duas abordagens importantíssimas, duas abordagens básicas. Primeiro, uma abordagem linear, que interpreta o Apocalipse como uma sequência de acontecimentos. Quando nós lemos no capítulo 1, logo no início, que João recebe a revelação na ilha de Patmos, o livro começa da seguinte forma. Vamos ler aqui. Revelação de capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui nós temos então, queridos, essas abordagens que eu já mencionei a primeira, e no historicismo nós temos essa abordagem linear, que interpreta a sequência, né, dos fatos ocorridos. E nós vemos aí o Apocalipse como essa sequência que se inicia, que tem o seu início na era apostólica e continua paulatinamente, culminando com um ponto escatológico. Depois, o que é que nós temos? Nós temos aí uma abordagem da recapitulação, a qual interpreta as várias visões ocorridas no livro de Apocalipse, que permanecem no mesmo terreno desde os dias do profeta até o momento atual. Então vocês vejam aí que é uma interpretação completamente histórica, no historicismo. E a outra é o preterismo, que o preterismo costuma interpretar todo o livro do Apocalipse como história antiga, ou enxergá-lo desta forma. A maioria dos eruditos que acreditam, né, na corrente preterista, o que é que eles falam? Eles explicam que as profecias do Apocalipse referem-se a eventos e a condições relacionadas à igreja cristã e ao império, que no caso o Império Romano, na própria época de João, no próprio contexto ali daquela situação. E possivelmente alcançando um breve período daquele tempo para abranger acontecimentos anteriores, acontecimentos antecipados. Porém, há exposições preteristas que admitem, né, que falam que as profecias do Apocalipse chegassem até Constantino Grande, no início do IV século, e possivelmente, né, acontecimentos pertencendo a um período ainda futuro, mesmo falando dos nossos dias. Alguém está perguntando se eu passei batom? Não. Tá, meus lábios estão vermelhos? Não. Tá tranquilo, né? Então, gente, nós temos o futurismo, ok? O futurismo, nessa corrente interpretativa, nós vimos aí o cumprimento da maioria do Apocalipse restrito a um breve período de tempo
ainda futuro, e também em nossos dias, que é o período futurista. Temos o idealismo, também podemos chamar de abordagem espiritual, ou abordagem alegórica, ou abordagem não literal. Aí essa metodologia aí, essa abordagem apocalíptica, nós vamos vendo aí as imagens que vão aparecendo e vamos tendo assim a interpretação dessas imagens. Deixa eu ver aí. André. E nós observamos, pessoal, algo assim muito especial, algo muito, muito, muito importante. Alguém está dizendo aí, deixa eu ver. O que está atrás de mim? Eu tenho aqui um guarda-roupa, gente. Eu estou no meu quarto. Vejam que essa corrente idealista, aí nós vamos entender categoricamente que não existe nenhuma profecia temporal real nos livros, no caso até de Daniel e Apocalipse, apontando para os eventos futuros, mas está um pouco o fluxo temporal do passado presente aí na narrativa, e desta forma nós vemos aí, falando de Daniel e Apocalipse, que eles devem apenas servir como lições morais para que possamos compreender o livro de Apocalipse. Alguém está dizendo que viu alguma coisa atrás de mim? O que é que você viu? Fala aí para mim, por favor. Você viu o quê? Uma mulher? Aí, vejam, pessoal, nós temos essas 4 correntes aí. Nós temos o historicismo, que acontece no curso da história. Nós temos o preterismo, época do autor, o idealismo, ausência de tempo, e nós temos o futurismo, que fala sobre o fim, né? As coisas que acontecerão no final. Você viu uma sombra? A sombra do Onipotente. Alguém está dizendo que viu alguma coisa atrás de mim, que viu uma sombra. Então, se você viu, acredito que é uma sombra boa, uma sombra de Deus, porque eu estou sentindo aqui algo legal, algo muito especial. Uau! Muito obrigado. Que bom que vocês estão participando. Deixa eu ver. Olha para trás aí para tu ver. Então, se alguém viu uma sombra, né? Não vou olhar para trás. Você está dizendo, eu vou acreditar, ok? E muito obrigado porque vocês estão participando. Interessante. O livro de Apocalipse se identifica muitas vezes, né, ou várias vezes, como João, na realidade, sempre falamos que foi João. E a forma grega para o nome, nós vemos aí Ioannes, e representa o nome hebraico Yoshanan, Joanã, que ocorre várias vezes durante, assim, nos últimos livros do Antigo Testamento. E nos livros apócrifos, em escritos de um grande historiador judaico, Flávio Joséfo. E isso identifica que, na realidade, o escritor era, na realidade, uma pessoa judaica, que pertencia à comunidade do judaísmo, de judeus, né? Paz, deixa eu ver aí. Ângelo Souza. Nós estamos vendo aqui, gente, sobre as 7 trombetas, os juízos de Deus. Acompanhe aí, por favor, ok? Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Então, gente, sobre a data aí, nós vemos o testemunho dos primeiros escritores cristãos, é quase unânime quanto ao Apocalipse ter sido, na realidade, escrito durante o reinado de Domiciano, que foi um imperador romano. E a respeito do Apocalipse, Irineu, que afirmou ter tido um contato pessoal com João por intermédio de Policarpo. E ele diz, pois estas coisas não foram vistas há muito tempo, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano.
E o propósito de Apocalipse, na realidade, é mostrar ao povo de Deus as coisas que em breve irão acontecer, e durante o percurso da história, de acordo às interpretações, aí, ou as correntes, né? Deixa eu mais ver quem entrou. Um beijão para todo mundo aí. As correntes interpretativas, nós vemos que há coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. É muito interessante nós compreendermos a leitura do Apocalipse. E nós temos uma aplicação histórica que é muito importante nós termos em mente que as igrejas existiam na realidade, ok? Na Ásia Menor, as 7 igrejas de Éfeso, quando João explica as situações, a vivência, a vida, as características de cada igreja naquele período, aí nós vemos uma situação histórica muito grande, que podemos trazer uma interpretação. Eu estou com muito calor aqui, não liguei o ventilador para não sair o barulho. Aí nós temos a aplicação histórica. Como nós temos uma aplicação também universal, que embora enviadas para as igrejas da Ásia Menor, essas mensagens não foram escritas somente para os cristãos daquela época, porém servem de admoestação, servem de ensino para nós que estamos na época atual, dentro até de uma denominação, dentro de um grupo religioso, né? Porém, igreja, na realidade, somos nós. Temos essa aplicação profética muito grande, que essa aplicação profética, o Apocalipse é um livro profético e tem uma relevância fortíssima através de lições espirituais que são passadas para nós. Na realidade, queridos, não é fácil ensinar escatologia, porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua interpretação, porém vamos comparando uma coisa com a outra e chegando a um denominador comum. Uma coisa é certa, é que Jesus ele vai voltar e que a segunda vinda de Cristo é um acontecimento que será real. Crendo ou não crendo, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E queremos ver então, queridos, essa profecia, esse gênero literário profético tão forte, e os profetas do Antigo Testamento, tais como Amós, Isaías, Sofonias, Ezequiel e Jeremias, eles são chamados de profetas clássicos. E as mensagens dele deram lugar, assim, a juízos, a mensagens que falavam sobre os juízos que vinham sobre a nação israelita, porque eles desobedeciam, eles não estavam obedecendo à palavra de Deus. E com frequência, as mensagens dele falaram de uma justiça social, econômica, política, para as classes também oprimidas. E os profetas, eles convocaram Israel e Judá para que se voltassem, para que se convertessem, tomassem uma atitude e se voltassem para o cumprimento da vontade de Deus. E aquelas calamidades todas que nós vemos no Velho Testamento eram porque o povo estava em constante desobediência. O povo, na verdade, eles desobedeciam, o que não é diferente da época atual. Nós vemos, por exemplo, o profeta Amós, ele dizia: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós capítulo 5, versículo 18, versículo 20 e o versículo 27.
Aí, quando nós vamos para esse juízo de Deus, aí nós vamos aí falar sobre os profetas, né, que falaram realmente. Isaías, ele falava sobre o juízo de Deus, sobre um arqui-inimigo histórico de Israel e seu juízo final do mundo. O que nós vemos, os acontecimentos aí presentes e Deus agindo no planeta Terra com seu juízo. Então, queridos, o que é que nós vamos ver em Apocalipse, né? Nós vamos ver aí as trombetas que são descritas, que o nosso caso aqui é falar sobre as trombetas. E essas profecias interpretadas de maneira própria, né? Não podem ser interpretadas de maneiras próprias, mas ser levadas em todo um contexto, observar todas essas abordagens que nós mencionamos aí e chegarmos a uma conclusão sobre o significado da palavra do Senhor. E o Apocalipse, ele foi escrito realmente aí para o pessoal daquela época e também da época presente. O livro, ele fala numa linguagem muito simbólica, muito metafórica, mas é necessário nós pegarmos dicionários, pegarmos outros livros e vermos a interpretação para chegar-se a uma conclusão. O que é que nós temos aí? As 7 trombetas, falando de uma forma muito especial, e as pragas do Egito, por exemplo. As 7 trombetas do Apocalipse têm características semelhantes às trombetas, às pragas do Egito. A primeira trombeta é Apocalipse 7, Apocalipse 8 e o versículo 7. Nós observamos terça parte da terra queimada. No Egito, a saraiva queima as plantações. Êxodo, no capítulo 9, versículo 22 ao versículo 25, aí nós vemos um cumprimento literal aí mencionado. Na segunda trombeta, que a terceira parte do mar em sangue, no Egito as trombetas do rio, no Egito as águas do rio e das casas tornaram-se em sangue. Também nós temos lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 19 ao 21, cumprimento literal. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12, nós temos a terça parte da terra em trevas, igual às trevas que ocorreram no Egito. E isso está mencionado em Êxodo, no capítulo 10, versículo 21 ao 27. Também um cumprimento totalmente literal que aconteceu no Egito. A quinta trombeta, já estamos em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Aí nós temos as pragas de gafanhotos com escorpiões, atormentando os homens que não têm o sinal de Deus por 5 meses. E no Egito nós vemos aí a grande destruição das plantações, que está mencionada em Êxodo, no capítulo 10 e versículo 4 ao 8. Também um cumprimento totalmente literal. A sexta trombeta está mencionada em Apocalipse capítulo 9, 13 ao 18. Terceira parte da humanidade morta com fogo, fumo e enxofre. No Egito, essa morte aconteceu justamente de todos os primogênitos. Está em Êxodo, no capítulo 12. E a sétima trombeta, nós vamos observar Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 19, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, falando sobre a volta de Jesus. E aí nós vamos buscar o cumprimento realmente literal. E quando é que essas trombetas irão tocar? Quando é que essas trombetas irão soar? Deixa eu ver aí, muita gente aí está entrando. Muito obrigado aí. Alguém perguntou aí o assunto. São as trombetas do Apocalipse, ok? Estamos dando aí uma interpretação aí. E as 7 trombetas do Apocalipse, pessoal, elas vão acontecer, elas vão soar a partir da metade das 70 semanas, Septuagésima, né? 70 semanas. A última semana
determinada para Jerusalém e os judeus. Vamos ver aqui. É um assunto realmente difícil. 70ª semana de Daniel, ok? E um dia Daniel leu o livro de Jeremias capítulo 12, versículo 11, e entendeu que o exílio dos judeus iria durar 70 anos. Depois iriam reconstruir Jerusalém. Então Daniel orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados e do seu povo. Aí nós temos as 70 semanas de Daniel, que sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. E Daniel recebe esta profecia, recebe esta revelação. Ele lendo aí sobre o exílio, então Daniel orou a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e ainda ele recebe a revelação através do anjo, que falou que 70 semanas estavam decretadas para acabar com o pecado e a transgressão e tirar a culpa do povo. 7 semanas aí, começando a partir da ordem da reconstrução de Jerusalém, em Daniel capítulo 9, versículo 25, que não é aqui o teor do assunto, é as 70 semanas de Daniel, apenas eu pincelei aí para que vocês pudessem se localizar aí no contexto da nossa explicação. Então vejam que as trombetas aí, né, tocando, vamos ver aqui, essas trombetas, a primeira trombeta, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, o mundo experimenta granizo e fogo misturado com sangue. Apocalipse, capítulo 8, e o versículo 9. E 1/3 das árvores do mundo são queimadas nesta praga, e toda a grama é consumida. Então vocês observem sobre as trombetas aí. A segunda trombeta, um segundo anjo toca uma trombeta, e qual é o resultado? Uma espécie de grande montanha em chama foi atirada no mar, e 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Apocalipse, capítulo 8, e o versículo 8. Na terceira trombeta, o julgamento da terceira trombeta é como o segundo, exceto que afeta os lagos e rios de água doce do mundo, em vez de oceanos. E especificamente, aí nós vemos uma grande estrela queimando como uma tocha que cai do céu. A quarta trombeta, nós vemos grandes mudanças nos céus, e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e 1/3 parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Até há muitos comentários aí na internet sobre apagões, sobre escuridão e sobre tantas coisas que as pessoas falam. E vamos aguardar, né, o que é que vai acontecer, como tudo vai acontecer. E após o julgamento da quarta trombeta, João ele observa, ele tem uma advertência muito grande, que vem de uma águia voando pelo ar. E essa águia, ela fala em voz alta, né, dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda estão para tocar. Vocês observem que cada trombeta traz uma situação de calamidade muito forte, e cada uma mais forte do que a outra. Na quinta trombeta, nós vemos o primeiro ai,
resulta de uma terrível praga de gafanhotos demoníacos que atacam e torturam os descrentes por 5 meses. Apocalipse capítulo 9, nós vemos aí. Aí nós vemos a chave do poço do abismo, e ele abre o abismo, liberando uma horda de gafanhotos com o poder que tem os escorpiões da terra. E os gafanhotos não tocam a vida vegetal da terra, antes eles vão direto às pessoas que não têm a marca de Deus, que não têm o selo de Deus, que não têm o símbolo de Deus. Esses gafanhotos demoníacos têm um rei que é o anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9 e o versículo 11. Deixa eu ler aqui. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Muito obrigado a vocês que estão aí, ok? Também por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. A explicação que eu tenho aqui da Bíblia de John Wesley é o seguinte: tanto este nome quanto Apolion significa destruidor. Assim ele é distinguido do dragão, cujo nome é o próprio Satanás. Aí são figuras, né? São metáforas. Tem pessoas aí dizendo glória a Deus, que maravilha, porque estão gostando, né? Que falam aí sobre o Abaddon. Eles têm cabelos como cabelos de mulher e dentes como dentes de leão. Apocalipse 9:8. Tem algo assim como couraças de ferro, e suas asas soam como um barulho de carro puxado por muitos cavalos quando correm para a batalha. Como os escorpiões, eles têm ferrões na cauda. Essa descrição tem muitas interpretações, né? Muitas interpretações referentes a esse assunto. E a sexta trombeta é o segundo ai, que acontece com um ataque de outra horda demoníaca. Assim que soar a sexta trombeta, uma voz do altar de Deus clama pela libertação dos anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Observem que não é um assunto fácil, né, pessoal? Aí nós vemos esses julgamentos aí acontecendo. A sétima trombeta, nós vemos aí o terceiro ai, que soa aí e imediatamente altas vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos dizem: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para destruíres os que destroem a terra. Aí nós vemos, pessoal, o grande juízo de Deus. Deus manifestando-se, julgando o mundo, julgando a terra. De repente você pode pensar assim: uau, quantas coisas difíceis, quantas coisas simbólicas, eu não compreendo. Mas, meu querido, uma coisa é certa, que você deve viver uma vida com Cristo. Vivendo uma vida com Cristo, o Senhor vai te guardar da hora da tentação que está sobre todo mundo, ok? Isto é algo muito importante para que você possa entender, compreender o que está escrito na palavra de Deus. Vai lendo, pedindo a explicação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele possa te mostrar, te direcionar ao entendimento da palavra do Senhor. Vocês vejam essas trombetas aí, são complicadas, não são fáceis, são difíceis, muitas vezes, de nós compreendermos sobre essas pragas aí que são mencionadas, que são descritas para acontecer no nosso planeta, no planeta Terra. Porém, segundo algumas interpretações, essas coisas elas poderão
acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Porque há aqueles que acreditam que a igreja ela será tirada antes que todas estas coisas aconteçam. Ou antes ou depois, é mistério que você esteja preparado, que eu esteja preparado para ouvirmos a voz da trombeta de Deus, porque a trombeta ela vai soar. E os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro para a glória de Deus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O meu conselho é que você estude o livro de Apocalipse, né? Comparando com outros livros, vendo alguns teóricos que falam sobre a interpretação, porque aí nós temos os 7 selos do Apocalipse que eles vão ser abertos, e ao abrir-se os selos, né, as trombetas tocando. Amém. As trombetas a tocarem, né? E nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Eu espero que você tenha nos acompanhado direitinho, porque